Bem-vindos a mais um episódio do Jogo do Sucesso, o podcast da M8. E hoje a gente vai falar com você sobre como construir uma marca forte para sua empresa, para o seu negócio. Os primeiros passos aí dessa jornada, os cuidados que você tem que ter. E para estar abordando esse assunto hoje com você, tem aqui meu parceiro Lucas, né? Também da M8. E Thiago, meu xará. Bom dia, Thiago, tudo bem? Vou fazer as honras de apresentar o outro Thiago aqui. Tá, obrigado por mais um podcast, né? Eu conheci o Thiago através de colegas de trabalho, primeiramente. E hoje somos parceiros nos negócios, né? Ele no negócio dele, eu no meu. E, cara, é uma das pessoas que, em termos de criação de marca, eu admiro muito aqui na região. É um cara que entende muito. E tenho o prazer hoje, além de ser parceiro de negócio, ter um amigo, né? Prazer, Thiago. Obrigado por estar aqui. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Thiago. Obrigado pelo convite e espero aí colaborar de uma forma positiva para a gente falar sobre marcas. Então, o Thiago tem uma empresa, né? Que é na área de criação de marca, branding. E então eu já vou começar nesse assunto aí. Na visão de vocês, o que é que define uma marca forte? Eu digo isso para os meus clientes, digo isso em todos os momentos que eu tenho a oportunidade de falar sobre. Para mim, assim, o princípio básico é consistência. A partir do momento que você define seu posicionamento, a identidade visual, as expressões de marca, é consistência, é repetição, repetição, repetição daquilo que a marca está proposta a passar, estar no mercado. Né? O que eu sinto, assim, como eu vou regredir um pouquinho na resposta, eu sinto que o mercado, né, principalmente brasileiro, e o cara que está iniciando nos negócios, né, o pequeno empreendedor, vamos dizer assim, ele tem principalmente em relação a o que ele enxerga da marca, uma coisa tipo assim, depois eu melhoro, sabe? Aquela coisa do vamos começar, depois eu penso numa cultura e numa marca forte. Pega as letras das iniciais dos sócios e toca. Isso, depois a gente vê, é muito caro agora, não vou pensar numa marca forte agora, num branding agora, né? E eu acho que isso faz toda a diferença desde toda essa parte de construção de marca no início, né? A criação da identidade visual e a comunicação visual da marca forte, desde o início ali, ela te ajuda a escalar e a te passar uma credibilidade muito maior, né? Credibilidade, confiança, diferenciação, são tantos pontos. Na verdade, é esse negócio que tu comentou mesmo. As pessoas esperam a empresa ficar grande para investir na marca. O ideal seria que investisse na marca com o propósito de a empresa crescer, no caso, né? E a marca, eu acho que ela é para isso, né, Thiago? Entender que ela é um ativo ali para contribuir com o crescimento. É um ativo, nossa, extremamente importante. Eu acredito que tudo parte da marca. Que eu ia comentar agora, acabei esquecendo. Um exemplo são: a pessoa cria a empresa, gasta dinheiro com todo, sei lá, desde o projeto de arquitetura, desde uma fachada que gasta 40 mil reais e não investe na marca, que às vezes poderia ser uma construção de marca legal ali, um quarto do valor disso. E a marca deveria ser uma das primeiras coisas, porque ela vai influenciar na fachada, ela vai influenciar no arquitetônico, né? No interior do ambiente. Exatamente. O ideal é que, normalmente, às vezes eu vou conversar com alguns clientes, já fechei com o arquiteto, já estamos começando o projeto. O ideal seria que primeiro viesse a marca, né? Para o arquiteto se inspirar na marca para fazer talvez o projeto. Porque eu acho que amarra aquilo que tu falaste, da constância, né? E quando a gente fala em constância, a primeira coisa que vem pra mim na cabeça é constância de publicação em Instagram. Mas não é além, né? É muito além. É tipo, se você tem um comércio físico, né? Um local físico, um ponto de atendimento a cliente, e a comunicação visual interna, desde
não só da própria logo, mas de toda a parte arquitetônica que o arquiteto colocou ali, se ela for congruente com a marca, ela tá me ajudando nessa constância, não tá? Com certeza, com certeza. Então é algo que não precisa ser falado, vomitado na cara do cliente. Mas toda a experiência que ele tem, desde o primeiro ponto de contato com a marca até conversão e manutenção, qualquer ponto de contato é considerado nisso, né? Essa constância. Sim, exatamente. A ideia é pensar em todos os pontos de contato que o cliente vai ter com a marca e todos eles gerarem alguma experiência para o cliente de forma positiva, né? Seja como vai comunicar, quais são as imagens que vai gerar, que forma, tom de voz, seja num vídeo, nas redes sociais. Eu ia comentar isso. Eu acho que a gente tinha que dar uma explicada um pouquinho para a galera que é leiga no assunto, né? Um pouquinho do que é uma construção de uma marca, né? Desde o início, porque assim, não é simplesmente uma paleta de cor e um logo, né? Exato. Tem tudo isso que tu acabou de falar, toda a comunicação, Então, é por isso que vem essa constância muito além do que um Instagram, entende? Seria legal, acho que comentar um pouquinho da construção. Eu acho que eu vou te formular a pergunta melhor. Como é que tu costuma construir uma marca, né? Chega um cliente para ti, como é que é essa construção de marca, né? Principalmente para aquele cara que não tem a consciência disso. Nível de consciência é o mais importante. Primeiramente, a gente precisa se aprofundar na história, na cultura da empresa, valores e tudo mais, e tentar extrair o máximo de informação a partir disso para começar a construir a marca e não começa a construir a partir de desenho, né, design. Ela começa a partir da parte estratégica, seria posicionamento, entender ali público, para quem que a gente vai falar, como a gente vai falar, tudo mais. Depois, o último ponto seria a identidade visual. E daí, a partir de todas essas informações, extrair o melhor disso para passar para o design. E eu vou aproveitar rapidinho aqui, tá? Para perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Se você não é, sabia que tem um botãozinho aqui para você se inscrever? Se inscreve para você não perder nenhum episódio aqui do podcast. Além disso, curte esse vídeo, tá? Se no final tu não curtir o papo, aí tu pode tirar a curtida, mas já deixa a curtida ali, temos um acordo. E compartilha esse episódio, tá? Com seus colegas, empresários, que estão precisando, que tu olha para a marca dele e diz assim, ele tem que melhorar isso. Então compartilha com ele esse episódio, tá? Voltando para cá, qual vocês acreditam que são os maiores erros que um empresário comete na criação de uma marca? Os maiores erros? Que tu chega assim e tu diz, meu Deus do céu, mas como é que tu... Particularmente, né? Associar o nome, tá, Thiago? Dependendo do caso. Tá? O nome associar nome próprio em marca dependendo se a pessoa não fez uma projeção da marca dela para 5, 10 anos e nessa projeção ela não se vê como o cara da empresa, como o representante master, o rosto da empresa, associar nome é um erro. Eu acredito que seja um erro. Já dá para pensar desde o início em algo que seja mais englobando empresa, né? Mas isso depende de caso para caso, né? Se a empresa depende do nome da pessoa... É bem delicado esse assunto. Normalmente a pessoa realmente começa com o nome, não pensa no registro da marca, né? E a função de uma empresa, né? Vamos dizer assim, o futuro de uma empresa ela tem 3 opções. Ou ela vai ser vendida, né? Ou ela vai quebrar, ou ela vai... Escalar. Escalar não, no sentido de herdar, né? Sucessão, né? Então, quando você vincula o seu nome, você tá limitando a empresa, no sentido. Então, essa foi a ideia, porque quando eu vim para Balneário, a Libran, ela nasceu há 4 anos atrás, quando eu me desliguei de uma agência de publicidade que eu fundei. E ali na carroceria também eu botei um nome qualquer, vinculado ao meu nome, para começar. Aquela questão, né, de a casa de ferreiro, espeto de pau, né? E eu desde que comecei a pensar, eu preciso achar um nome legal aí que vai desvincular do meu nome. Então, isso a empresa já começa ali já ganhar valor nesse sentido, né? Quando você começa a construir a marca sem o seu nome associado.
dentro das consultorias que eu presto para os empresários, eu não faço o que você faz, longe disso, mas eu beiro ali, né? A percepção que eu tenho é quando é um negócio que a pessoa quer se posicionar como um artista, vamos falar assim, aí o nome pesa. Usar o nome como negócio. Vou dar exemplo aqui. Exclusividade, né? Vou dar exemplo Assinatura aqui. e tal. Arquiteto aqui. Isso. Na nossa região tem muito arquiteto. Sim. E ele puxar o nome dele é como se fosse, você está ganhando a minha assinatura, minha... Sim. Então... Mas é uma coisa única e exclusiva dele, né? Entendeu? É a pessoa... Tipo assim, se ele escalar o escritório dele e um projeto dele, por exemplo, não tiver o dedo dele... Né? Por exemplo, perde assim, todo o valor. Perde valor, né? Perde É uma todo coisa o valor. totalmente... Até porque o nome dele vai agregar valor, né? Tu sabe que o podcast que eu tava gravando antes era com uma mulher aqui, não sei se já saiu, se já tiver no ar, você vai ter o card aqui, ou o link aqui, mas ela tava falando sobre essa parte mais sistêmica dentro de empreender, onde a empresa é um organismo independente do empresário. E o empresário precisa enxergar isso dessa forma. E nesse contexto, eu acho que amarra com isso que a gente está falando de marca, né? Porque quando eu coloco o meu nome, eu tô vinculando as duas coisas muito forte, né? O que torna mais difícil depois, como tu falasse, numa sucessão, eu manter esse negócio funcionando, né? Porque as pessoas esperavam o meu nome. Eu falo por mim hoje, a minha empresa tem o meu nome. Na mesma medida que eu sinto que colocar cada segmento, mas vamos pegar o meu exemplo, o exemplo de arquitetos. A sensação que eu tenho é que tu usar o nome nesse posicionamento de você está ganhando a pessoa, não sei o quê, ela ajuda a crescer mais rápido no começo. Conexão, né? Porque gera conexão, passa autoridade mais rápido, mas no mesmo passo tu bate num platô muito rápido. E aí você tem dificuldade, principalmente quando você quiser escalar. Se o desejo de quem está acompanhando a gente não é escalar, me corrija, mas eu acho que mais fácil é lidar com o teu nome ali, né? Não, eu não faço questão de escalar, não faço questão de sucessão. O que eu quero para daqui 5, 10 anos, né? Daí a importância do teu planejamento é só continuar fazendo eu aqui no meu horáriozinho e deu. Aí talvez o nome... talvez nesse caso eu usar o meu nome não pesaria tanto, não é isso? Na verdade, obviamente sempre há as exceções, né? Mas eu costumo falar sempre para os meus clientes, cara, imagina que você pode ficar grande. A pessoa, ela quer fazer só um logo e tal, e começar ali de uma forma meio amadora, assim. Depois a gente vê isso e tal, mas parece que o próprio empreendedor ali, às vezes não acredita que ele pode crescer muito, né? Então, eu parto do princípio que a ideia seria todo mundo que abrir a sua empresa imaginar já ela muito grande. Sim. Já começar até a comunicação, o próprio branding ali, como se ela fosse uma empresa grande. E as pessoas não pensam dessa forma, grande maioria, assim. Eles começam meio miudinho ali, querem, só vou investir um pouquinho aqui, não quero investir tanto em marca, mas aí é aquela coisa, como eu falei, daí vai lá e gasta 30 mil reais numa fachada ou, sei lá, em outros ativos que ao longo do tempo não vão gerar para a empresa valor. Né? E eu acho legal isso que você trouxe, porque quando a pessoa vira essa chave, ela entende que investir numa marca, ela está poupando dinheiro. Por quê? Não tem uma marca bem construída. Aí vem o cara da fachada mesmo faz o projetinho lá para mim, mete a cor lá, faz o negocinho, faz o desenho. Normalmente até esse cara que acaba fazendo a primeira versão da logo, né? Exatamente, Aí depois vem o arquiteto, faz outra... Cria o próprio conceito dele. E outra, eu acredito que não é nem só sobre a marca ter isso claro, a empresa ter isso claro. O empresário não tem claro muitas vezes. Não. Aí quando ele vai falar com o cara da fachada, o cara da fachada faz o briefing e ele vai responder algumas de um jeito. Passou 2 meses que ele vai fazer o interiores com o arquiteto vai fazer o briefing, ele vai responder algo diferente. Então, mesmo que o briefing desses profissionais conseguisse ser perfeito e casadinho,
A pessoa que está respondendo vai variar a resposta porque ela não tem clareza do que é a empresa, do propósito de onde ela quer chegar como marca. Exatamente. E aí você tem o Frankenstein, né? Eu ia falar essa palavra. Aí a empresa vira um Frankenstein. Não, é muita coisa diferente. E assim, vamos lá, hoje a gente está no digital, né? Então, assim, na minha concepção, eu acho que é de todos hoje, o digital bem posicionado é muito mais forte que uma fachada, né? Sim. Hoje a tua vitrine é o digital, né? Então, assim, hoje se preocupar com uma comunicação visual profissional é, assim, infinitamente maior prioridade do que uma fachada da sua loja. Então, se a comparação for essa, tem que rever o que o cara... né? Assim, arrisco a dizer que poucas empresas hoje têm maior representatividade numa fachada, numa avenida, do que no digital, né? Tô errado nisso? Acho que não, né? Acho que o digital é muito mais forte hoje. Né? Eu acho que depende do segmento, Lucas. Depende, mas na verdade, sim, as empresas hoje colocam, sei lá, 90%, 100% da sua força no digital, na grande maioria. Quem trabalha mais no offline, daí é porque precisa mesmo, né? Aí tem uma questão de ponto e tudo mais. Né? Mas eu vejo também que está muito em alta eles fazerem aqueles ambientes instagramáveis, né? Dentro do espaço. Sim. Que tem que conversar com a marca. Sim. Tem que conversar com a marca. Eu acho que o início de tudo eu não sei, mas... Não sei não, mas eu afirmo. O digital tem que começar com uma marca forte. Por que eu vou falar essa afirmação? Porque eu trabalho com performance, com venda. Passar credibilidade hoje por uma venda, na hora do digital, né, principalmente no digital, ela começa na comunicação visual. Se está profissional, se o layout está legal. Né? Um layout numa landing page, por exemplo, todo sem pé nem cabeça, um Frankenstein, vamos dizer assim, não vai converter. Não passa credibilidade. Né? Então, uma comunicação, uma marca bem desenvolvida, uma marca forte, desde o início, com que a empresa de performance pegue um manual de marca, sabe? Aquela coisa que é um brinco. Muda tudo, tá? Muda toda a concepção de quem está vendo, de quem está navegando na página, toda a credibilidade, profissionalismo, né? Então, eu acho que a criação da marca, toda a comunicação da marca tem que ser feita desde o início com profissionalismo e assim, de mais alto nível. Esse é um ponto que comentou, a ideia da marca, né? A forma que ela transforma o negócio um dos pontos é fazer mais com menos, no caso. Tu, Lucas, que trabalha com tráfego pago, é bem claro isso, né? Tipo, quando chega um cliente já com um manual, outra vida. É lisinho, ali tu já sabe como tu vai comunicar, para quem tu vai comunicar, né, e tudo mais. Então, no fim, a marca realmente é mais do que um investimento, né? Porque assim, só para explicar para a galera que é leiga no assunto, o manual da marca basicamente é um briefing, né, Thiago? O arquiteto vai usar, o design vai usar, o tráfego vai usar, todo mundo vai usar. É um arquivo que ele serve para todos os teus prestadores de serviço. Até acho que os teus colaboradores têm que ter acesso ao manual da marca para entender como é a comunicação da tua marca. Então, é muito mais que uma identidade visual, né, Thiago? Não é? Muito mais. Então, eu sei porque quando eu recebo o manual da marca do Thiago, tá louco, é outro nível. Eu não preciso fazer briefing com o cliente muitas das vezes, né? Tá tudo ali. Então, começar com uma marca bem construída muda muito, muito mesmo. Tu falou do colaborador, inclusive lá na ADIN, né, que eu faço a gestão de marketing no geral lá da ADIN Aluguéis, que é a maior imobiliária eles só fazem aluguel anual em Balneário Camboriú, chegaram agora em Itapema e agora estão na Praia Brava também. A gente fez um evento lá que eu apresentei para eles toda a questão da marca, como os colaboradores devem se portar, tipo, comunicar com o cliente, para gerar essa consistência, né? E foi gravado e todo colaborador novo que entra passado para eles assistirem agora. Então, quem não tem ali o tal do fit cultural acaba saindo da empresa. Eu ia falar isso também. Eu tendo essa marca bem consolidada, bem clara, comunicada de forma constante, acaba impactando na cultura, né? Sim. Muito. A marca, ela parte da cultura, né?
E a cultura parte normalmente é o fundador, né? Então, a cultura é importante para eu abrir a empresa, ela é balizador para você criar a marca, mas depois a marca se torna um ativo para eu reforçar a cultura dentro da minha empresa. Exatamente. Aquela frase que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Faz muito sentido. Se não tem isso bem claro... E para quem está começando agora, de forma mais prática, assim, a pessoa esse empresário não tem muito orçamento, ele está abrindo o negócio dele, ou ele recém abriu, mas dá tempo dele ir lá alterar o CNPJ, tudo. Quais seriam os primeiros passos que o empreendedor que está começando agora, que não tem ainda como contratar uma empresa para cuidar disso para ele, quais seriam os primeiros passos que ele poderia estar se atentando? Cara, a pessoa que está abrindo uma empresa agora, é uma coisa que eu peço sempre na primeira conversa quando algum cliente aparece interessado. Seu nome já tem registro no NPI? Se não tem, vá ver se é possível o registro, e se não for possível, repense no nome, né? Ou faça um trabalho de name e crie um nome estratégico para a marca. Que ao longo do tempo, você pode ter um prejuízo gigante se você precisar trocar o nome da marca. Um prejuízo intangível e tangível ao mesmo tempo, né? Imagina uma empresa ali com 4 anos, já trabalhou tudo, já tem posicionamento no mercado e tal, e tem que trocar tudo. Não é, e além do prejuízo tangível, que daí tem que trocar todos os materiais e tudo mais, enfim, pode ser milionário esse prejuízo, o intangível não tem nem como calcular, né? Exatamente. Aí depois, se a pessoa não tem um valor para investir, na marca no geral, sei lá, estude um pouco e tente fazer o mínimo possível ali para fazer algo não tão... Dá para criar um posicionamento legal, assim, né? Um negócio consistente e sem um trabalho de profissional, né? Para onde ela deve olhar quando ela estiver pensando em criar a marca dela? Eu tô partindo disso porque a gente vai ter aqui acompanhando a gente até MEI. O cara abriu a empresa agora, ele não vai startar por isso ali, até porque muitas vezes a condição financeira dele não permite. Para onde ele deveria olhar para começar a ganhar algum norte sobre isso? Olhar para a vida pessoal dele, olhar para o cliente, olhar para onde ele tem que olhar para entender qual é o norte para ele encontrar a marca dele? É uma pergunta difícil, né? Tem que olhar para... Tô pensando aqui, o empreendedor tem que olhar para dentro dele, né? Quem que é ele como empreendedor, isso que vai nortear, seja a cultura da empresa, o crescimento da empresa, a comunicação da empresa. Eu acho que, beleza, tô com orçamento curto, tô iniciando e quero botar minha empresa, quero começar a faturar para me estruturar. Eu olharia primeiramente, eu não pensaria muito na parte visual, posso estar errado, tá? Mas eu pensaria na parte de comunicação com o público e tentar gerar conexão de início, tá? Então, é aquela coisa que a gente falou, de primeiro implementar a cultura, né? E o modo como a empresa vai transmitir ou comunicar com de fato o público, né? Então, a partir dessa comunicação que tu vai definir desde o início, começa dessa maneira, né? Nem que tu não tenha uma identidade definida no início, não tenha um logo, talvez vai usar uma tipografia para o nome, né? Mas eu acho que a comunicação, o formato de comunicação já tem que estar bem redondo. Porque quando tu tiver um valor para fazer esse investimento na criação de marca, tu já vai usar toda essa parte que tu já tem investida com o teu público. Essa conexão que tu já tem criada, ela não vai mudar. Ela vai só se profissionalizar, né? Eu acho que diria isso, tá? É uma pergunta bem complexa de responder, mas assim... Eu gostei dessa dica aí, porque na verdade eu posso não ter uma marca agora, mas se eu conseguir construir essa conexão com o meu público, a hora que eu colocar uma marca, ele vai absorver ela um pouco mais rápido. Sim. Porque isso amarra com o que o Thiago falou sobre o erro de não ter registro, né? Sobre o início, né? A pessoa não ter registro no NPI. O intangível, por exemplo. Tu já pensou tu criar uma conexão de comunicação, de identidade, como a DIN? Vamos dar um exemplo da DIN. E ter que trocar de nome. Ter que trocar completamente o nome. Até o cliente entender isso tudo, nossa, tu perde bastante, né?
Perde Muito bastante. E quando o Thiago estava falando, não foi nem isso que me chamou a atenção numa fala dele anterior. Foi aquilo lá, um dos primeiros passos é tu conferir no INPE, no INPI, se está disponível a marca ou não, né? Porque senão você muitas vezes está começando um negócio que já vai dar ruim. Você hoje já sabe que você não pode usar aquele nome. Você hoje já tem a resposta de que você vai ter que trocar. Exato. Sim. Meu, isso acontece muito. Muito, muito, muito. Já tive alguns clientes assim. Eles começam já com um nome que... Tem 200 igual. Tipo, não vai dar... Não, teve um caso de uns amigos meus que eles abriram uma loja numa cidade do interior. Ali, rodeio, essa região ali pra cima de Blumenau, há uns anos atrás. E era um nome bem clichê, bem comum assim mesmo. E depois de um tempo teve uma fraude num site com o mesmo nome. O cara tava fazendo no mesmo segmento, sabe? E eles tiveram que tirar tudo do ar. Tipo, era muita gente reclamando no Google, no Facebook, no Instagram. Imagina o tanto que perderam ali, né? Tipo... Eu vou dar uma dica pra galera. Essa consulta no NPI é muito simples, todo mundo pode fazer. Joga no Google consultar marca NPI, né? Ou no site do INPI mesmo. Primeira opção que vai aparecer é os próprios sites do INPI. Tu vai em marcas ali, em consultar anônimo, tu consegue consultar por nome, enfim, tem uma... Por categoria, por região também, né? Mas enfim, tu consegue fazer uma pesquisa bem a fundo lá de tudo. Qualquer um pode entrar e eu acho que o início de tudo é aí. Começa pesquisando por aí. Lembrando que eu acho que, me corrija se eu estiver errado, tem a questão da classe, né? Sim, a classe, Mas pode ter o mesmo nome, uma classe diferente, A gente né? pode deixar o link no vídeo do INPI, para quem quiser consultar. Dá para você? Vamos. Daí eu mando ele e boto. Mas se a pessoa não quiser pesquisar também, tem qualquer profissional, eles fazem a pesquisa prévia ali, se é passivo de registro ou não. Bom tu falar isso, porque assim, a pesquisa no INPI popular aí é uma coisa. Agora, uma pesquisa a fundo com um profissional que faz marca é outra coisa, tá? Eu aconselho todo mundo a fazer com um profissional, porque vai muito mais do que o nome estar livre, tá? Tem todo o respaldo de Até como é que é a pronúncia, às vezes pega. Eu tenho um profissional que é um parceiro e ele tem uma ferramenta lá que ela vai mais a fundo ainda. Não consigo dar um exemplo agora, mas a pronúncia às vezes não passa. O nome escrito é bem diferente, mas a pronúncia não passa. A pronúncia dessa marca vai ser parecida com a outra marca e não vai ser possível registrar. Tipo, Coca-Cola com K. Escrito diferente, toda tipografia diferente, mas vai dar o mesmo pronúncio. Até palavras em inglês, né? Outras línguas, enfim, ela pode gerar esse problema aí. Então, isso aqui não estava no roteiro que eu vou perguntar aqui agora, mas eu vou pegar o gancho ali do Lucas ali. A parte de gerar conexão com o público pode já ser um bom primeiro passo, até mesmo antes do que a marca, a logo em si. Fala muito de arquétipos isso, não fala? Fala. Vocês usam arquétipo em criação de marca? Sim. Tu vai naquela linha dos 12 do Jung, não? Depende, né? Tem algumas marcas que já a gente começa a pesquisa ali, já identificam um arquétipo e daí trabalha em cima do arquétipo. Mas não é uma regra, né? Não é uma regra, assim. Mas dá pra... Às vezes, aqueles 12 mesmo. Às vezes pode ser uma boa forma da pessoa que está acompanhando a gente, que talvez que ela não sabe como ela vai criar esse posicionamento dela, essa comunicação, essa conexão com o público dela. Às vezes, você que está acompanhando a gente pode dar uma estudadinha sobre arquétipos. Bem legal. Por exemplo, e não é necessariamente um arquétipo só que vai definir, né? Você tem o principal ali, pode ser... por exemplo, da DIN ali, a gente trabalha com 3 arquétipos. Tem o principal e mais 2, assim, que se comunicam. Que dá um tempero ali, né? Exato. A M8 também está com 3. Assim, Não, mas eu acho isso legal, tá? Então, se você estiver acompanhando a gente, você quer começar a ter essa comunicação mais congruente, conectar com o teu público, vale você dar uma lida, pesquisa no YouTube, tem um monte de material sobre arquétipos, mas a dica, procure arquétipos relacionados a empresas, porque também tem arquétipos aplicados à vida pessoal, e aí você vai perder o foco no que importa aí, né? E
Nessa linha toda aí de posicionamento de mercado, como é que a gente faz para alinhar a identidade visual com o posicionamento estratégico de mercado de uma empresa? Quer responder aí? Identidade visual com alinhamento estratégico do mercado. A empresa tem um posicionamento estratégico que ela quer para o mercado. Entendeu? Então, eu acho que isso vai com aquilo que eu falei sobre a estratégia relacionada ao digital, né? Não só digital, toda a comunicação estratégica de venda, né? Mas, assim, basicamente, a venda, ela vem através da conexão e da comunicação, né? Saber se comunicar com o teu público. Eu acho que o principal fator é tu saber entrar para gerar venda, saber solucionar a dor do produto da pessoa do outro lado da tela, ou do teu consumidor. E a marca, ela vem para gerar essa conexão, né? E muito, muito além disso, eu acho que a identidade visual na parte estratégica, ela instiga muitos viés, né? Então, em relação à cor, a tipo de tipografia, a comunicação do logo, né? Ícone, isso tudo, de certo ponto, ele é totalmente pensado estrategicamente para causar sensações e viés que estimulem o teu consumidor a olhar com bons olhos para ti e consumir o teu produto. Então, toda a construção de identidade visual ela tem que ser bem pensada para o público que tu vai vender, que tu vai comunicar, né? Isso tem exemplos aí bem famosos, muita gente conhece o porquê de usar amarelo, vermelho em cores de comunicação de alimentação, né? Sim. Então, né, o Burger King, o McDonald's usa vermelho, amarelo, por quê? Porque cores quentes, né? Te instigam a consumir um produto de comida, né? Então, a comunicação, a identidade visual tem a ver com isso. Na parte estratégica, ela tem que comunicar com o teu público final, né? Me corrige se tem propriedade melhor para falar do que eu. A identidade visual, a marca em si, ela já é parte da estratégia. Então, a estratégia vamos supor, a construção da marca parte da estratégia da empresa, né? A questão comentou, deu o exemplo de empresas de comida e tal. Tem alguns cases de fracasso, inclusive, que às vezes o cara criou ali uma empresa, de certa forma não entendeu talvez o mercado, a estratégia que ele queria utilizar para a marca, e não deu resultado. Aí foi pesquisar, por exemplo, uma lanchonete, enfim, aí foi fazer uma pesquisa, as pessoas achavam que era uma farmácia, sabe? Tipo, Sim. Comunicação parecia mais uma farmácia, queria ser diferente, mas não conseguiu. É aquela coisa, cara. É muito raro tu ver uma hamburgueria com uma fachada azul, né? Bem difícil. Você consegue. Pode. Tu pode comunicar. Se tu fizer todo um trabalho forte, como você é. A gente chama de projeto de categoria isso, né? Na verdade, você consegue até ser disruptivo, mas tem que ser bem pensado. Tem que ser um trabalho bem feito, assim, muito bem feito. Isso aconteceu com o nome antigo da minha empresa, né? Era muito associado com... Eu fiz a pesquisa, o Thiago ajudou nessa parte aí. E a gente fez a pesquisa e perguntou, o que esse nome aqui... Era Evoluc, né? O que esse nome aqui representa? O que tu acha que essa empresa faz? Uma academia. Evolução, né? Então, mas, então, e era uma empresa de marketing, né? Daí eu falei, então a comunicação tá errada, né? Então, é isso aí. Isso que tu falou eu achei muito legal. Ouça seu público, né? Isso. Ouça o teu cliente atual. Ele vai te dar uma percepção, um olhar de fora, que muitas vezes você não está conseguindo ter, né? Uhum. Até faz umas 3 semanas eu estava indo lá para Bombinhas, na casa da minha namorada, e a gente estava junto no carro, e daí tinha uma placa bem grande assim, e até ela falou, ela que, tipo, passa despercebido, era uma imobiliária, mas ela tinha um nome, e até a comunicação da placa, que era, tipo, uma empresa de internet. Assim, primeira coisa que eu olhei assim, isso aqui é uma empresa de internet, e era uma imobiliária. Pois é. Então, tipo,
É delicado, assim, tem que... É bastante estudo, bastante pesquisa, bastante teste, até chegar num ponto... Vamos lá. Não é simplesmente eu gosto de azul, vou usar azul. Gosto de roxo, eu quero roxo na minha marca, né? Não é isso. E o Thiago costuma dizer muito isso, que a marca não é pro ego, né, Thiago? Não pode ser... a marca não pode ser pro ego do empresário. Então não é a cor que tu gosta, eu acho que é a cor que o teu... Não, eu acho não. Tem que ser a cor que comunica com o teu público. Então a criação de uma marca, ela exige muito estudo por trás. Não é simplesmente eu quero assim. O objetivo de uma empresa é vender. Exato. O propósito dela existir é outro, mas o objetivo que ela tem ali, ela tem que vender. Exato. Senão ela fecha as portas. Fecha as portas. Né? Não existe outro caminho. E... Só que vender por vender do tipo assim, não, eu só quero o teu dinheiro. Não vira. Uma hora uma empresa dessa não se sustenta no mercado. Porque as pessoas começam a perceber a intenção, perceber que o propósito está só pelo dinheiro. Agora, eu sempre gosto de trazer uma visão para os meus clientes, que é, a partir do momento que você trazer... me atrapalhei. A visão é a seguinte, a tua empresa, ela é uma forma de você impactar a vida de outras pessoas. De que forma você quer impactar positivamente? E a empresa é uma forma de você escalar isso. Eu vejo muito empresário que quando cresce, tipo, era ele, vamos pegar um exemplo, dentista ou arquiteto. Era ele, né, que fazia tudo, então ele vivia o impacto no cliente. Aí a empresa cresce, ele põe um monte de dentistas, né, de arquitetos trabalhando para ele vira só empresário, E muitos deles se perdem nessa questão da conexão com a empresa, do propósito da empresa. Por que cresceu? Então ela tem que vender, mas o propósito dela tem que ser impactar pessoas. Sim. E no momento em que eu entendo, que eu trago essa visão, a marca tem que ser pensada para o cliente. Exatamente. Ou não? Sim. Lógico que eu não posso criar uma marca que... Você não vai poder criar uma marca que, para mim, empresário, não faça nenhum sentido aquilo. Tu tem que entender a minha verdade. E talvez isso seja um desafio bem grande na hora de criar uma marca, né? Como equilibrar o que é a identidade do empresário, que faz sentido para ele, junto com algo que conecte com um público que tem uma dor específica. Eu falo para os meus clientes, a minha ideia, quando eu vou apresentar a marca, é que, na verdade, sim, o cliente que aprova, que está pagando, ele tem que gostar, de certa forma, tem que gostar, mas ao mesmo tempo tem que ser algo estratégico. Então, nosso trabalho é quase de psicólogo, assim, de extrair todas as informações que a gente pega do cliente e transformar isso para a marca. É porque tu tem uma responsabilidade, né, Thiago? Porque assim, o cara vai lá, te contrata, te passa todo um briefing do que ele quer, com quem que ele vai se comunicar, o produto que ele vai vender. Aí tu vai lá, passa horas estudando marcas, comparando e apresenta algo que tu acredita que é um posicionamento forte de uma marca no mercado. Aí o cara vai lá e fala, não, mas eu quero a cor, eu quero verde. Eu quero o logo, eu quero as iniciais do meu nome. Eu quero mudar a tipografia. Não, eu quero... E assim, ó, muda toda a tua marca porque ele tá pagando. Uhum. Cara, o que eu vejo sobre isso? Daí entra muito ego. Tá? Aí tá envolvido o ego do cliente. Querer do jeito dele, porque ele tá pagando, que é assim, assado. E assim, a gente que tá criando, né? Trabalhei com isso há uns anos atrás, hoje não tô tanto, mas assim, a gente que tá criando, a gente tem que respeitar a opinião do cliente, mas ele tem que entender que ele tá contratando um profissional que tá fazendo um serviço totalmente estratégico pensado na venda. Né? A criação da marca é justamente isso, é a comunicação visual para transmitir a conexão e a cultura da tua empresa para o teu público e vender. Então, se tu passou horas ali estudando e tu apresentou aquilo para ele, não pode fugir muito daquilo, entende? A partir do momento que o cliente começa a mudar tudo, eu, por exemplo, o que eu fazia? Cara, eu não me responsabilizo. Tu quer desse jeito, a gente vai fazer, né? Tu tá pagando, mas eu não responsabilizo se essa marca não comunicar, né? Então, tem disso, né? Eu acho que isso tu deve enfrentar dificuldades assim. Cara, na verdade, tem, mas às vezes a gente consegue contornar. Se eu percebo que o cliente vai para essa linha, daí eu prefiro não atender também. Perfeito. Não faz sentido. Se ele quer construir e fazer sozinho, abre ali o Canva e faz sozinho, né? Se ele acha que é dessa forma, aí não faz sentido
contratar um profissional para isso. Já passou muita dificuldade criando marca? Já pegou uma coisa muito ruim, assim, maior dificuldade, assim, de... Muito ruim? Qual Cara, que foi a maior dificuldade, assim, criando marca até hoje, assim? eu acho que, assim, dificuldade toda ela tem, né? É um desafio, assim, criar algo diferente pro cliente e tal. Mas eu não tive nenhum problema Insatisfação? na hora de apresentar. Até bater na mesa, né? Mas nesses 4 anos. Quando a gente tinha agência lá, teve alguns problemas. Que vai muito quando é muita gente aprovando. Muita gente respondendo o briefing. Aí teve um caso de uma empresa grande que construía elevadores. E acho que eram 12 pessoas no conselho. Nossa. Então, as 12 pessoas... Nossa, foi reunião em cima de reunião e apresentava. Tipo, aí uma pessoa via um defeitozinho, aí voltava e depois ia de novo. E acho que acabou... E foi nessa época que eu estava em transição, que eu estava saindo da empresa. E acho que acabou que foi desistido mesmo desse cliente, Desistiu do cliente. Mas... desafio maior, assim... O último grande, assim, um projeto grande que eu fiz... Foi uma cliente que era muita informação. Ela já tinha muita informação... E é muito metódica, assim, e foi um trabalho gigantesco. Porque, não sei nem como contextualizar isso. É informação demais, assim, que às vezes uma não batia com a outra e daí tentar trazer isso tudo, né? E ela queria que tu fizesse bater tudo. Então, às vezes, o cliente que tem muita consciência do serviço acaba atrapalhando também. Porque ele entende muito e ele quer trazer muita informação. Tipo, torna isso... Não é uma coisa tão complexa, assim. No fundo é um negócio simples, né? Mas, às vezes, eles querem uns milagres, assim. Enfim. É que querem ser perfeitos. Exato. E para ser perfeito, você tem que agradar todo mundo. Você tem que ser tudo. Tudo ao mesmo tempo. Não existe perfeito. Não existe. Principalmente para a marca. A marca, eu sempre falo que, como eu falei, consistência é uma construção contínua. Ela não para nunca. Então, não é um negócio só e vai estar pronto, perfeito. Vai ter algumas mudanças, obviamente não a parte de posicionamento, né, uma parte de design, mas alguma outra coisa vai ser mudada, sendo aperfeiçoada para o momento e tal. O perfeito dificilmente vai existir. Até as grandes empresas, né, não são perfeitas. Até porque se a marca comunicar que ela é tudo, ela não é nada. Ela acaba não sendo nada aos olhos do público, né? Ela não, essa parte que a gente falou no começo da conexão com o público, eu acredito que depende muito de tu ser específico no teu diferencial, no diferencial da tua marca, no que ela quer comunicar, não? Sim, com Entende? certeza. Tipo, eu vou dar um exemplo que eu vi acontecendo. Uma empresa que o público dela, majoritariamente 90%, vendia para um público que tinha um posicionamento político X. Do nada, essa pessoa meteu uma bandeira do partido do posicionamento Y. Ela perdeu 90% do faturamento. O que eu estou querendo tentar exemplificar aqui é a constância que tu falasse lá no começo, saber o que eu estou comunicando, entender que eu não vou conseguir comunicar tudo o tempo todo para todo mundo, porque se eu jogo para cá, eu não estou jogando para cá, se eu jogo para cá, eu não estou jogando para cá, e fica uma empresa sem identidade, não fica? Identidade, Mas eu não entendi o início essa empresa, ela levantava uma bandeira... Não levantava a bandeira, mas o público-alvo dela... tá, entendi. O público-alvo era de um posicionamento X. Depois de um tempo, ela meteu-lhe uma bandeira do partido Y, vamos dizer. Ela se posicionou, no caso. Ela se posicionou. Aí Só que ela risco, não... né? Ela misturou pessoa com jurídico, PJ e PF, meteu o valor dela pessoal lá na fachada da empresa, sem avaliar o impacto que isso ia gerar. Porque, de novo, a empresa é uma forma de eu impactar a vida de alguém. Essa bandeira impactou completamente errado e desconexo, porque tu tenta comunicar com todo mundo. Tanto é que os influenciadores que mais se consolidam são aqueles que têm um posicionamento muito forte sobre algo, porque é específico, não é isso? Eles têm... Ou você ama ou você odeia, normalmente. Né?
trazendo isso que tu falou de se posicionar e levantar, digamos, uma bandeira ou se posicionar com um público totalmente diferente, a gente tem um exemplo bem forte agora da Jaguar, né? Eu ia comentar a Jaguar. A Jaguar, ela cortou a relação com o Total. público dela, né? Mas ali, ali foi de fato algo estratégico, pelo que eu vi o CEO falar lá, né? Sim. Mas nesse caso que tu deu exemplo, não foi estratégico, foi um erro, né? Então, mas assim, essa inversão de comunicação, não. Se posicionar, simplesmente totalmente o oposto, né, da comunicação que tu tem, talvez, né, no caso da Jaguar, eles querem entrar em outro mercado, né? Agora eu quero opinião. Vocês consideram que foi um erro ou um acerto? A gente só vai saber daqui... É só opinião, só opinião. Não dá para falar se foi um erro ou acerto. Vamos ver como o mercado vai... O que eu enxergo assim, ó... A gente vai saber se foi um acerto ou um erro só daqui a alguns anos. Exato. Mas assim, o que eu enxergo eles estavam bem conscientes no que eles estavam fazendo. Tipo assim, cara, minha venda não tá legal. Eu não tô... Existem concorrentes que se posicionam com a referência que eu tenho hoje, né? Que é potência, força ali e tal. Tem concorrentes que estão mais competitivos e estão vendendo melhor que eu. Eu não tenho produto inovador para competir com isso. E tem um mercado surgindo que eu posso me posicionar como referência. Então, foi isso que eles enxergaram. A gente vai cortar relações com esses caras antigos que gostam de motor e potência né? Toda relacionada a Jaguar, e vou me comunicar com o público que está vindo agora, mais a parte popstar. Eu acho que eles estão entrando nesse meio mais artístico, né? É que é um movimento muito arriscado, não é? Muito, mas eu acho polêmico. Que eles estão voltando totalmente para esse público da geração digital e principalmente da parte tecnológica, elétrica, né? Mas a comunicação deles ali, do rebranding, é total artístico, né? É o artista, popstar, pelo menos é o que eu enxerguei, né? Que o pessoal que faz polêmica e fala mal e tal, o pessoal só se baseia na logo e na propaganda ali, o primeiro vídeo que saiu. Mas, sei lá, quantos anos provavelmente eles estão estudando? Quantos, sei lá, milhões de libras não foram investidos ali de pesquisa, desenvolvimento e tal. Então, isso não só dessa empresa que é mundial, como para pequenas empresas não dá para falar nunca, tipo, mal, sei lá, de uma identidade visual, enfim. Tu nunca sabe qual foi a conversa do profissional por trás com o proprietário ali. Se a Jaguar tivesse te contratado, você iria para esse caminho de dar um 360 desse? Então, provavelmente esse branding, essa comunicação não partiu do design, né? Isso aí foi o conselho deles, falaram, a gente quer entrar nesse mercado. Como eu vou entrar? Não, às vezes eles têm equipe de pesquisa, aí eles viram que o mercado estavam perdendo vendas e tal, o que a gente precisa mudar, e vai. Foi muita gente envolvida. Só que o que eu acho que foi... Eu não sei também, eu não tenho propriedade de falar isso, mas foi muito drástico, entendeu? Foi. Não foi uma coisa assim, vamos devagarinho, vamos... Exato, não foi... Tipo assim... Até para dar tempo, vamos falar em venda. Acabou, na minha visão, acabou. O cara que ia comprar um Jaguar não compra mais. Não, eu vi depoimento de gente vendendo Jaguar. E o preço desabando, não era isso? Ou seja, você desconecta muito rápido de um público que te compra, ainda que não seja aquele volume que você quer, mas, porra, é uma Jaguar. Me dá a marca. Eu tô contente. Exato. Às vezes eles poderiam ter criado um braço, uma outra marca que pertencesse a Jaguar, para esse público, sei lá. Eu acho que tinha... na verdade, eu não acho, mas assim... Eu já vi... Eu lembro... Hoje em dia, nem sei se existe ainda. Mas a Cirela, sabe a Cirela? Construtora? Incorporadora, tipo... Era uma das maiores do Brasil. Sim. Ela não é aqui da nossa região. É mais São Paulo, Rio de Janeiro. Eu não sei como tá hoje. Mas há 10 anos atrás, eles tinham a marca Cirela e uma outra que era Cirela Royalty, alguma coisa assim. Para diferenciar o público, por quê?
Porque uma marca conecta com um público bem mais alto padrão, que valoriza alguns pontos que são completamente diferentes do que o público mediano, vamos falar assim, ou média, baixa renda. Então, para uma marca não contaminar a outra, o público da outra, eles fizeram essa diferenciação de marca. Do tipo, você sabe que está ganhando um padrão Cirela, mas você não tá se enquadrando nessa faixa e mexendo nesse público. Outro exemplo que eu vi disso aí também foi um cara de um bar que era perto de uma universidade. Ele queria aumentar o volume de cliente, ele botou promoção da cerveja. Só que o público dele que gastava era o happy hour dos empresários. No momento em que ele fez promoção de cerveja, trouxe estudante, o empresário parou de ir. Eu acho esse exemplo legal porque mostra como vai muito além do que só a marca. De você entender com quem se conecta e o que aquela pessoa vê de valor na tua marca para ela estar comprando de você. Perfeitamente. Todas essas ações é design também, de certa forma, né? Tudo isso são ações que podem influenciar em como a marca vai ser vista, conectada, enfim. Então, cada açãozinha numa empresa tem que pensar, tipo, a ideia é que você vá lá e pense, isso aqui está dentro do nosso posicionamento? Enfim, né? Se pergunte. Vai comunicar de uma forma certa? E normalmente os empreendedores hoje eles fazem ações aleatórias que vão se perdendo, né? Tipo, marca high ticket faz promoção, não faz sentido, né? E assim, vai. Ô, Thiago, a gente conversou ali nos bastidores, tá? Eu não entendo nada, zero. Mas você comentou que você está abrindo mercado nos Estados Unidos também. Como é que está sendo essa jornada? Eu tô conhecendo ainda o público, na verdade, né? Eu fiz 2 projetos até agora para lá, sozinho, agora com a Libran. Mas eu já tinha trabalhado alguns projetos antes quando eu tinha agência de publicidade. Já tinha atendido a Alemanha, Estados Unidos e um outro país que eu não lembro agora. Mas, de qualquer forma, o projeto é feito para lá, mas para brasileiros, né? Então, que moram lá, vivem lá. Então, não posso falar muito sobre o mercado ainda, americano, mas é uma coisa boa, porque eles valorizam muito mais, né? Então, o que para nós aqui $1.000 para eles é como se fosse R$1.000 para nós aqui, então, de certa forma. Mas assim, por mais que sejam brasileiros, né, que tu tenha atendido até agora, como é que é a consciência deles em relação à marca lá? O que eu vejo comparado aqui, né? O que eu vejo é bem tipo, o americano assim, ele é mais direto, né? Ele não dá muita bola para design específico, né? Se você, sei lá, vê alguma apresentação de empresas que é feito, tipo PowerPoint, assim, é só a frase ali, fundo branco. O brasileiro, ele é mais ligado no design e tudo mais, mas o americano é mais direto, comunicação direta, mais preto no branco mesmo, assim. Essa é a minha visão hoje que eu tenho do mercado de lá. Sim, e é mais fácil trabalhar assim com o pessoal de lá? Esses clientes que eu atendi... Sim. Não, porque pela característica de ser mais direto... não tem muita volta, não. É isso, é isso. Não, e eles confiam que eles estão contratando. Exato. Para você que está acompanhando a gente até agora aqui, é porque você gostou, esse conteúdo te ajudou, foi muito bom, não foi? Deixa eu te fazer um convite. Aqui nessa tela tem um QR Code, ou vai ter o link na descrição desse vídeo, para você conhecer a M8. Lembrando, o Jogo de Sucesso é um podcast mantido pela M8 Expert. O que é a M8 Expert? É uma plataforma de mentorias focadas para você, pequeno e médio empreendedor, empresário, aonde você vai ter um suporte 360 graus de todas as áreas que a gente entende que são essenciais para o sucesso da sua empresa. Então, você vai ter a parte de branding, marketing, vendas, posicionamento de mercado, gestão de pessoas, gestão financeira, jurídico, desenvolvimento pessoal, a parte de investimentos financeiros.
Então, tudo que a gente entende que é essencial para sua empresa ter sucesso, ali você vai encontrar um time de especialistas para te dar suporte. Escaneando esse QR Code, você vai ganhar 15 dias gratuitos. 15 dias gratuitos, sem compromisso, para usufruir todo o acervo da M8, que você pode assistir, além de participar das mentorias ao vivo, que são a cereja do bolo aqui. Imagina você podendo conversar comigo, com o Lucas ou com os outros especialistas da M8 e trazendo o seu caso, trazendo a sua realidade, a sua dificuldade. Você vai abrir o microfone, falar com a gente, botar no chat e a gente vai te dar mentoria específica para a sua realidade. Então, quer conhecer um pouquinho da M8? Sem compromisso, 15 dias gratuitos. Escaneia o QR Code ou clica aqui no link da descrição. Thiago, meu amigo, a gente tá chegando no finalzinho aqui. O que tu falaria, ou melhor, vou mudar aqui. Exemplos de sucesso. A gente falou ali da Jaguar, né? Que é polêmico. Certo ou errado é polêmico. Mas tem algum exemplo que vem na memória de você? Agora eu estou desafiando a memória. Algum exemplo grande que vocês viram no mercado? Nossa, que acerto que... Às vezes não só na criação de uma marca, mas de uma campanha, ou que tu viu que ficou muito alinhado com a marca. Vem na memória de vocês algum acerto muito grande? De alguma marca? Minha cabeça demora um pouco para puxar. Com certeza tem muitas, né? Cara, eu vou trazer... Eu trabalhava contigo na época. Eu vou trazer regional aqui. O rebranding da DIN foi tu que fez, né? E eu acho que foi muito assertivo comparado à marca que eles tinham, né? Eu acho que poderia falar disso, né? Como é que foi essa... Pra mim foi um acerto, né? Sim. A DIN, ela começou como uma empresa só de aluguel. E depois de alguns anos, aí entrou um novo sócio para tocar a parte de vendas. Então, acho que foram 4 ou 5 anos que tinha vendas e aluguel junto. E depois esse sócio acabou saindo e o Thiago lá, o outro Thiago, que é o fundador, sócio, diretor lá da empresa, ele decidiu voltar a se posicionar somente como aluguel. Então, na verdade, assim, daí ele me chamou para trabalhar lá, ficar mais pessoalmente lá dentro, para tocar a empresa. E eu fui vendo algumas inconsistências na comunicação e tudo mais. Foi quando um dia eu chamei ele, apresentei ali, e a gente resolveu reposicionar de uma forma mais sei lá, contundente seria a palavra, mas de certa forma não tão disruptivo. Então, o design da marca em si não foi feito uma mudança que tão marcante, né? Para leigos, assim, dificilmente iriam perceber. Mas, com o tempo, foi feito Comunicação, né? A comunicação, foi melhorada, enfim, todo o posicionamento da marca tá bem consistente agora, assim. Obviamente, tem muita coisa para fazer ainda, né? Aquela questão não é perfeito, né? É uma construção a longo prazo. Mas ano passado veio a maior grupo imobiliário do sul do Brasil queria comprar a AGI. Então, e foi a partir disso daí que também foi conversado e hoje foi feita a fusão com a CRI, aí, que é uma das maiores de vendas aqui da região. Legal. Exatamente. Thiago, pra gente ir fechando, pro empresário que tá acompanhando a gente, que chegou até aqui, que não tem ainda uma marca bem consolidada, ou que nem tem marca muitas vezes, né? Tem só as iniciais do nome dele lá no nome da empresa. Que mensagem final tu deixaria para esse empresário? Mensagem final? Eu acho que ele pode, na verdade, estudar um pouco sobre marca, uma forma mais superficial para entender exatamente o poder que isso pode causar ao longo do tempo uma construção de marca no negócio dele. Se ele tiver um nível de consciência bem pequeno, ele já consegue ter uma ideia e às vezes o que ele acha que seria um investimento alto, um custo, um gasto, ele pode ver de outra forma. Não,
eu vou fazer isso porque vai melhorar bastante a minha empresa, de uma certa forma, né? O negócio. Vai transformar o negócio dele. E tu, Lucas? Eu acho que é isso aí. Eu acho que, para quem está iniciando, né, a dica que eu dou é entender o público, né? Isso eu já falo até no meu segmento, né? Entender o público com quem tu está se comunicando e primeiramente, acertar a comunicação, né? De forma que vai se comunicar, o tipo de linguajar que tu vai usar, né? Tom de voz, enfim. Então, para entender tudo isso, é bom dar uma estudada, nem que seja superficial sobre o assunto, mas são detalhes que vão fazer muita diferença, tá? E muita diferença, principalmente posteriormente, conforme tu vem a escalar, né? Para construir a tua marca, para construir o teu design, enfim, né? Definitivo da tua marca. Então, começar pela comunicação, começar acertando o modo como tu vai falar com o teu público. Não querer falar com todo mundo, né? Exato. Se posicione para aquele público e tenha consistência nisso, que daqui a um ano sua marca vai valer muito mais, com certeza. Tem coisa que eu acho que quando a pessoa entende o público, a própria mente do empresário começa a trabalhar meio que alinhado, certo, né? Se ele souber com quem ele está conversando, a cabeça dele vai funcionar certo, não vai? Sim. É isso aí. Tu não tem mais... por exemplo, eu sei o público que eu quero atender. Quando eu faço a primeira conversa ali, o cara já não quer só um logo, enfim, eu já mando para outro profissional. Falo assim, você não é o perfil do cliente que eu quero atender. Ou não falo dessa forma, né? Mas não é o perfil. Sim. E acho que isso serve para todos os ramos, né? Maravilha. Quem que é o cara hoje que tem que te procurar, né? Teu cliente ideal hoje? É alguém que assim, a primeira parte é alguém que entende que tem um nível de consciência da importância da marca. Tipo, que eles tenham um pouquinho de consciência o quanto isso pode transformar o negócio dele. Porque a tua criação já está um pouco... É que tem vários níveis de design, né? Eu vivi um pouco esse mundo, por obrigação. Não, mas eu vivi um pouco desse mundo de design. E eu acho que o Thiago está num... Eu acho não. O Thiago está num nível de design para realmente empresas que já estão... Não talvez iniciando, né, Thiago? Ou se estão iniciando, tem uma consciência muito forte. A pessoa já tem que ter uma marca estruturada e talvez marcas antigas querendo um rebranding, né? Thiago, acho que tu faz bastante isso também, né? Sim. Então, esse é o teu público hoje. Maravilha. Obrigado pela tua participação, Thiago. Obrigado por contribuir um pouquinho com o teu conhecimento, com a tua experiência. Lucas, obrigado mais uma vez, meu amigo. Tá? E não esquece, se você gostou... Eu olhei para uma, olhei para outra. Se você gostou desse episódio, tá? Não esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal e coloca aqui nos comentários o que você achou. Tá joia? Obrigado por você que acompanha a gente até aqui e a gente se vê no próximo episódio.